Houve uma frase do Francisco Caldeira Cabral em que ele diz que a arquitetura paisagista propõe-se trabalhar com a natureza e não contra ela. O que é que lhe diz esta frase? Isso é a base da grande reflexão do uso do funcionamento dos sistemas e do metabolismo deles a favor do progresso humano e do bem-estar humano. E, portanto, isso é a base essencial do pensamento e essa tomada de consciência acaba por orientar muito a nossa intervenção, a nossa organização do espaço e o nosso desenho. Nós somos uns animais muito especiais que vivemos num tipo de habitat relativamente restrito do ponto de vista do tipo de espaço que gera e, portanto, temos que estar muito atentos àquilo que esse habitat nos serve e, inevitavelmente, vamos moldar os espaços reconhecendo isso e reconhecendo essa vantagem de trabalhar com a natureza e a favor dela. Portanto, a natureza é tudo aquilo que, enfim, é o cosmos que nos envolve, é onde nós estamos, é o ambiente que nos acolhe. E por isso é perfeitamente basilar e um princípio muito orientador. Apesar de hoje nós estarmos perante um espaço de artifício, um espaço de completa transformação, onde a natureza é moldada como uma escultura e tornada quase estática para a fruição da forma, para a fruição da arte e do artefacto ele mesmo, mas por trás disto há um conhecimento muito grande do ser humano perante como é que estas plantas, como é que estes espaços se organizavam e podiam acolher estas espécies para atingir o objetivo de representação, de manifestação estética e plástica que aqui nós encontramos, por exemplo, no Roseral do Jardim Botânico do Porto. Outra frase do professor Francisco Caldeira Cabral que foi uma das primeiras definições da arquitetura paisagista. Portanto, a arquitetura paisagista é a arte de ordenar o espaço em relação ao homem. O que é que lhe diz também isto? Concorda com esta afirmação? Completamente. Mais uma vez, isso é aquilo que é mais fundamental e sintético. Ele tinha uma grande capacidade de síntese, ele entendia muito bem. Talvez isso tenha sido muito exercitado num tempo de grande evolução do conhecimento, que é a primeira metade do século XX e, sobretudo, na área geográfica onde ele o experimentou, neste caso na Alemanha e Norte Europa, e isso tem a ver com todo esse conhecimento e essa sabedoria de tirar partido da organização do espaço, e quanto melhor o espaço for organizado, mais o homem, digamos, os humanos são favorecidos. Eu acredito profundamente que isso é das questões mais importantes da evolução humana e mais importantes também das sociedades avançadas e mais das sociedades que pretendem atingir a equidade. Quanto melhor o espaço for organizado, mais de nós acedem aos recursos com melhor qualidade e também melhor tiramos partido desses recursos. Portanto, isso é um ato basilar do pensamento do Caldeira Cabral e da arquitetura paisagista, neste caso. Também foi basilar os princípios ecológicos que ele trouxe também dos ensinamentos que teve na Alemanha. Quais são estes princípios ecológicos? Qual é a memória que tem destes ensinamentos? A escola que nós frequentámos era muito fundada, cá está, nessa lógica do Caldeira Cabral e daquilo que ele tinha trazido. Nós não tínhamos essa consciência total, era uma coisa muito espontânea. E os princípios ecológicos são fundamentais no desenho paisagista português, ou pelo menos eram, não sei quanto é que hoje são. Portanto, toda a maneira de organizar o espaço, na lógica da clareira orla-mata, na lógica das espécies com significado local, hoje, que tem um nome horrível, as autóctones, que era uma palavra que eu achava que nunca ia ser usada, mas passou a ser super usada. Tudo isto, o perceber os sistemas agrícolas e como é que eles eram transformados e adaptados em ecossistemas de substituição nos espaços verdes urbanos, tudo isto reflete uma percepção ecológica, que aliás é das percepções mais fundamentais da sociedade. Infelizmente, as pessoas sabem muito pouco de ecologia, mas o saber ecologia é saber como é que funciona o grande corpo do planeta, e por isso esta arquitetura paisagista que nós aprendemos e que eu tento ensinar é aquela que é uma arquitetura paisagista fundada numa lógica de conhecimento ecológico, à qual depois se instala e associa a arte de delinear os espaços, de os esboçar, de os tornar mais ou menos atraentes para que eles cumpram funções também de revelação e de avanço do entendimento humano sobre essa maneira de viver e maneira de fruir e de acrescentar cognição e conhecimento. Portanto, eu acho que isso é a ecologia que o Caldeira Cabral diz ter introduzido. Ele realmente está numa fase
cá está, numa cultura onde a ecologia nasce no final do século XIX, talvez não com estes nomes tão óbvios, e vai, no fundo, ele vive como jovem aquilo que era a lógica do seu tempo e daquela juventude, era a grande modernidade, que depois entra muito, muito tarde em Portugal noutros circuitos, ainda não entrou em Portugal, mas curiosamente, nos anos 40, por via deste jovem recém-formado em arquitetura paisagista, ela entra em Portugal no curso de livre de arquitetura paisagista. Acha que estes princípios ainda são atuais? Ainda se mantêm atuais? Sim, a ecologia é eterna, quer dizer, os princípios são completamente atuais, as coisas não mudam, o que muda é às vezes o nosso entendimento e nitidez com o qual vemos essas coisas. E, portanto, a atualidade da ecologia como base para formular e dar lógica à nossa intervenção, para mim parece-me basilar e continuo a cultivar essa escola. Eu sei que isso não é praticado da mesma maneira em muitas outras escolas, mas eu, por esta influência, continuo muito convicto que é absolutamente atual e fundamental e cada vez mais importante o uso desses princípios ecológicos no traçado, neste ato de ordenar e desenhar o espaço. A arquitetura paisagista, para além destes princípios ecológicos, tem várias vertentes. A arquitetura paisagista tem várias vertentes, uma delas é o planeamento urbano. E como é que o arquiteto paisagista faz cidade? Participa na cidade? O arquiteto paisagista faz cidade sempre baseado nessas tais convicções de que a presença do mundo vivo e dinâmico, aquilo que se chama mundo natural, às vezes mundo natural, outras vezes menos, é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E quando se fala em qualidade de vida das pessoas, fala-se em elementos fundamentais, como a permeabilidade dos solos, a água potável, o ar respirável, a recarga da matéria orgânica, a inspiração da biodiversidade, a mitigação da poluição, etc, etc, etc. E, portanto, a estrutura verde na cidade é, e hoje ainda mais modernamente, como é chamada a infraestrutura verde, é fundamental para fazer a cidade de hoje, da amanhã, como também já tinha sido. Só que a cidade do passado era uma cidade muito mais pequena e, portanto, a estrutura verde que a envolvia estava-lhe muito mais próximo e funcionava como elemento beneficiador. Hoje, com as cidades maiores, é preciso nós fazermos chegar a todos os espaços urbanizados, cada vez mais disseminados no território, a todas essas estruturas, nem que seja para que elas funcionem mais uma vez no seu limite mínimo e possam providenciar também na moda um termos de serviços de ecossistemas. E também toda aquela nossa relação com o mundo vivo que nos inspira, que nos renova, que nos dá um sentido de presente e de futuro e ao mesmo tempo de existência plena. Eu hoje sinto uma grande preocupação com a urbanização, não é do espaço, mas uma espécie de urbanização mental, em que há uma simplificação muito grande perante esse conhecimento do mundo vivo e do mundo dinâmico. E as pessoas detestam cada vez mais os pólenes porque têm alergias e as sementes e as folhas e tudo suja e tudo não é clean. Portanto, há toda uma vida que hoje é empurrada para um universo de representação extraordinariamente fictício, mas que ele é fornecido através da imagem e que nos distancia dessa relação. E essa relação é muito forte porque nos dá saúde, porque nos dá bem-estar e hoje também há o ressurgimento de toda esta cultura de saúde e bem-estar exatamente focada nesta questão de estarmos com as árvores, estarmos à sombra de árvores, percorrermos espaços abertos, sem construções explícitas, com toda essa representação daquilo que nós resolvemos chamar a natureza, porque isso tem um sentido de renovação, de bem-estar, de saúde, que é óbvio pelo metabolismo desses sistemas vivos. Portanto, o desenho urbano não é acerca de estruturas exclusivamente construídas e edificadas, é também, hoje, acerca de todas estas redes verdes que podem nele participar e que sempre participaram praticamente desde o século XIX nas cidades mais avançadas do mundo e que hoje se tornam uma necessidade praticamente intransponível. Outra forma de o arquiteto paisagista fazer cidade e de participar neste planeamento é através da elaboração e participação nos planos diretores municipais. Qual é que é a nossa valência quando trabalhamos em equipa e quando trabalhamos na elaboração de planos diretores, na revisão dos planos diretores? Ora bem, a nossa valência, eu tenho neste momento estado com experiência com 2 planos, um num concelho próximo do Porto, outro na própria cidade do Porto, e a nossa valência é fundamental porque nós devemos
identificar e caracterizar todos os elementos que podem constituir esta estrutura verde, azul, que se queira chamar, ou natural, e de espaços construídos pelo homem, espaços verdes, de modo a termos consciência do que é que eles valem, fazer uma avaliação deles, uma quantificação deles, uma caracterização que depois possa dizer, temos isto, precisamos daquilo. E depois, hoje, segue-se muito novamente aquilo que eu acabei de dizer, que é a tentativa de criar redes, espaços onde haja conexão, haja continuidade desses elementos, porque o metabolismo da vida exige essa conexão. Portanto, a nossa função, ou o nosso, digamos, contributo é exatamente dar a entender o que é essa dimensão não edificada e não altamente artificializada do espaço, como é que ela pode participar no planeamento e como é que ela pode propor novos espaços conectados que permitam que a cidade funcione como um todo cada vez mais interessante e viável. Porque há a questão da viabilidade que nós nos esquecemos sempre e que a ecologia nos põe sempre o dedinho na ferida e explica se isto não atingir um patamar suficientemente sustentável e viável, nós colapsamos. Entramos em antagonismo, matamos uns aos outros. É normal, não é nada de novo, vai acontecer, já aconteceu. E por isso o que nós tentamos é, eu utilizo sempre este palavrão, dissipar o antagonismo ou o conflito intraespecífico entre nós. E uma das maneiras de o conseguir é nesse ato de organizar e desenhar o espaço vivo, o espaço com outras valências para além do construído, de modo a que ele possa mitigar, aplacar toda esta tensão perante as necessidades dos recursos que nós temos. Logo, nós, no fim desta identificação, propomos que haja espaços nesse plano, nessa carta de síntese do PDM, de modo a que haja garantia que essas valências sejam asseguradas, que é um tipo de uso do solo, um tipo de intervenção que normalmente exige espaço e, por isso, é muito conflituante com os interesses, muitas vezes, de desenvolvimento ou de intervenção na própria cidade, baseados na construção e na edificação. Por isso é muito importante nós conhecermos bem o que temos, sabermos bem para onde queremos ir e, sobretudo, perceber que, para garantir o metabolismo da vida, nós temos que produzir redes verdes conectadas, sobretudo tirar partido também das que existem e dos grandes valores que existem nas cidades. No Porto temos o Douro, temos o oceano, temos as escarpas e depois temos todos os seus espaços verdes humanizados, uns de uso público direto, outros não, e eles todos participam nessa rede, nós identificá-la e, sobretudo, agora é uma manifestação de intenção da minha parte, eu acredito na questão do verde público. Para mim, o prioritário é o verde público ou de interesse público. Não estou aqui a dizer que tem que ser tudo nacionalizado, ou tudo da Câmara, ou do Estado, mas tem que ser tudo de interesse público. E esse verde é fundamental. O espaço para agrandar na cidade, neste momento, é o grande desafio, porque não há espaço para as grandes árvores. E, portanto, é uma das, lutas que eu mais recentemente me empenho e mais, apaixonadamente continuo a militar. Um dos espaços verdes públicos com mais sucesso, com mais interesse no Porto, é o Parque da Cidade. É um caso de sucesso. O que é que o professor... o que é que sente quando vai lá? Qual é a opinião do professor? Eu vou lá como utilizador. Sempre fui ao Parque da Cidade como utilizador e fiquei sempre muito feliz com isso. Consegui distanciar-me do ato crítico profissional em determinados momentos, naturalmente. O Parque da Cidade é um sucesso incrível. É realmente a sua dimensão permite fornecer à cidade um equipamento que ela parecia que estava sempre à espera. Quando abriu o Parque da Cidade, as pessoas comportaram-se no Parque da Cidade como se tivessem vivido em parques da cidade desde o século XIX. Fizeram piqueniques civilizadamente, correram, fazem tai chi, fazem festas de crianças, observam aves, apanham sol quase nuas. É extraordinário. Numa cultura, numa sociedade que parecia, conservadora, não habituada a esse tipo de coisas. Nada mais extraordinário. O Parque da Cidade é algo que parece que a população estava ansiosa e sedenta, quase como se fosse, cá está, uma infraestrutura básica. E daí o Parque da Cidade, para mim, também tem essa condição, como habitante da cidade. Eu vou, muito frequentemente, tenho percursos que sei fazer com determinado tempo para caminhar, para observar a vida selvagem, porque o parque, por força de ter elementos de água
expressivos e estar na rota das migrações junto ao oceano acaba por atrair muita vida selvagem. É muito diverso, tem toda uma estratégia naturalista ou pseudonaturalista que lhe dá um conjunto de espaços muito diversificados e, portanto, eu como cidadão, não é como arquiteto paisagista, como cidadão sinto-me super confortável e super, digamos, satisfeito com essa utilização, que é o que eu vejo com as outras pessoas. E por isso o Parque da Cidade é um equipamento, uma infraestrutura, um espaço verde, um jardim, um parque, não interessa, que fornece aquilo que todos nós precisamos imenso. Depois, um estilo, obviamente, pode ser mais questionado ou não, mas isso, cada tempo tem o seu estilo, cada autor também, e isso vai mudando. Mas o essencial é aquela possibilidade de nós sentirmos grande quantidade de espaço verde, grande amplitude de espaço, distância da cidade mais evidente, mesmo que a possamos ver ao longe, é bom vê-la ao longe, mas sentirmos imersos naquela fragrância verde, naquela temperatura diferente e naquela sonoridade também diferente que o parque traz. Quais são os seus outros casos de sucesso, para além do Parque da Cidade, mesmo em Portugal, a nível nacional, quais são os seus outros casos de sucesso que consegue nomear, consegue lembrar-se? Quer dizer, eu só nomeio clichês, eu adoro clichês. Quer dizer, para mim um caso de sucesso, o maior caso de sucesso é a Fundação, o Jardim da Fundação Gulbenkian. Enfim, por isso é que eu digo que é um clichê. Acho que é dos espaços mais requintadamente concebidos, com todos os princípios, enfim, que a Escola Portuguesa de Arquitetura Paisagista desenvolvia e praticava, ou pelo menos dizia que praticava, e pronto, também há uma relação afetiva. Ele era jovem quando eu era jovem, eu frequentei muito o espaço, e todo aquele acesso ao pisar a relva, o acesso ao deitar na relva, rebolar, jogar badminton sobre aquela relva e sobre aquelas pequenas clareiras, quando eu era miúdo, achava-as grandes, hoje são pequenas, claro que a vegetação toda ganhou. E depois toda a relação magistral com a arquitetura. Portanto, aquilo é uma narrativa quase perfeita, do modernismo quase perfeito, da relação da arquitetura com a paisagem, a maneira como amável e suave como as relações se estabelecem, continuam a fascinar-me. Sempre que vou a Lisboa, vou à Gulbenkian e por isso não há mais que a Gulbenkian para mim. Depois há outros espaços, naturalmente, muito bons, muito interessantes, com outro tipo de lógicas, desde os escadórios do Bom Jesus, que são manifestações paisagísticas de grande fôlego, até aos jardins de Serralves, que também foram-se modernizando com muita qualidade e foram-se acrescentando com muita qualidade. Enfim, mas eu prefiro dizer, eu digo Gulbenkian, como, enfim, e penso que mesmo do ponto de vista europeu e até do mundo ocidental, a Gulbenkian e eu tenho falado com muitos outros colegas de outros países, é um caso de referência absolutamente incontornável. Para si a Gulbenkian é um jardim ou um parque? Para mim a Gulbenkian tem hoje, com a manutenção que apresenta as características de jardim, um jardim com um risco novamente pseudonaturalista, mas é um jardim. O parque tem umas características mais extensivas, normalmente dimensões também maiores, não tem tanto primor, nem tanto refinamento no pormenor. E a Gulbenkian, eu acho que pode ser também, pelo facto de ser o jardim da Fundação Gulbenkian, portanto, um dono abastado, que tenha ainda o requinte, mantém o requinte naquele naturalismo. O naturalismo e as autóctones e todas aquelas estratégias na Gulbenkian só são possíveis quando há um tratamento sofisticado sobre o espaço. E quando o tratamento é sofisticado sobre o espaço, já com uma camada de reflexão e de ação acrescida sobre isso, eu acho que é jardim. Portanto, é uma matéria que levanta muito debate, mas para mim o jardim é quando esse refinamento, independentemente do risco e do estilo, se sobrepõe a tudo o resto e nós vemos que há um requinte acrescido. O parque, normalmente, pela sua dimensão, tem necessidades menores desse refinamento, porque o que nós celebramos no parque é a possibilidade de grande extensão de área verde e área viva, que normalmente não permitem esse tipo de intervenção. Mas, enfim, é matéria livre de debate. Diria que a Gulbenkian inicialmente era um parque e as pessoas transformaram-no num jardim?
Não sei, sim, para Lisboa, ao seu tempo, quando a Gulbenkian abre, era provavelmente um parque, porque as pessoas associam a imagem de parque ao parque inglês e depois norte-americano. Nós não éramos tão cultos na matéria, talvez disséssemos logo inglês, que é toda aquela, digamos, abordagem mais naturalista, sem geometria explícita, tirando partido das formas naturais, da integração de todos os elementos no relevo e com os elementos de água e com os elementos vegetais. E, portanto, sim, na altura, eu diria que era um parque. Hoje, pelo seu crescimento, o seu envelhecimento, eu acho que ele envelheceu bem como jardim. Mas na altura eu acho que aquilo tinha cara de parque, não é? E era o ponto alto em Lisboa e do país, onde essa manifestação desse tipo de organização de espaço e de estratégia de materiais e de composição sugeria mais essa questão do parque inglês. Não nos esqueçamos, os modernistas vão buscar o parque inglês para pôr à volta dos seus edifícios extraordinariamente depurados do ponto de vista geométrico. E por isso acaba por ser o naturalismo como estilo é muito acolhedor das intervenções e muito, digamos, integrador. E por isso também acabou por ser, nessa época, muito adotado, sobretudo por alguns grupos de modernistas. Eu gostava de passar agora para a arquitetura paisagista. Como é que o professor vê agora a arquitetura paisagista hoje em dia? A arquitetura paisagista em Portugal, naturalmente, como qualquer outra área do conhecimento, disseminou-se, popularizou-se, ainda de forma muito lenta e muito restrita, é ainda um grupo muito restrito, mas está mais, digamos, conhecida do público em geral. Portanto, passou de um grupo muito reduzido, de uma elite, mas, enfim, todo o Portugal educado universitariamente era um grupo muito restrito, para um grupo um pouco mais vasto. Eu continuo a ver como uma oportunidade e como uma salvação. O problema muitas vezes é nós conseguirmos transmitir com esta palavra, digamos, a possibilidade da nossa intervenção e o que nós podemos acrescer. Por exemplo, eu acho que a arquitetura paisagista hoje é uma formação magnífica para uma pessoa ser o que lhe apetecer. Para ser diretor de cinema, para ser militar, para ser mineiro, para ser gestor de empresas, porque lhe dá um sentido de conjunto, um sentido de funcionamento das coisas em sinergia, uma lógica de ciclos, uma lógica de composição e de organização das entidades umas com as outras, nas quais se exercita no espaço. Portanto, é um conhecimento com uma possibilidade de desvendar outro tipo de conhecimentos e outro tipo de atividades que eu acho isso hoje mais valoroso. Obviamente, do ponto de vista daquilo que é o planeamento e o projeto dos espaços da paisagem, é fundamental para que nós possamos ter uma vida mais digna. A arquitetura paisagista é altamente ideológica. Nós acreditamos, ou eu acredito que é ideológica, que ela tem que servir a sociedade do ponto de vista do seu interesse público, do ponto de vista da equidade, da criação de oportunidades cada vez mais justas e iguais para que nós possamos ter uma vida digna. Portanto, isto é altamente ideológico, portanto, ou político, se quiserem. E por isso eu vejo-a sempre com grande modernidade e com grande sentido de futuro. Contudo, acho que o seu nome e o seu número restrito de praticantes ou de conhecedores acaba por criar uma enorme dificuldade de se afirmar, apesar de dizer que hoje já é mais fácil em câmaras de zonas não tão densamente ocupadas terem conhecimento, ou de pessoas, cidadão comum, já ter algum familiar que foi para a arquitetura paisagista ou que um jovem que eles conhecem que foi para a arquitetura paisagista. Mas há um longo caminho a percorrer. O professor Gonçalo Ribeiro Teles tem um livro que eu acho que tem um pouco a ver com as nossas dimensões de atuação, que é a utopia e os pés na terra. Quando é que vamos deixar de ser uma utopia? Eu acho que nós nunca podemos deixar de ser uma utopia. A utopia, para qualquer disciplina que pretende ter conhecimento avançado e reflexão avançada, não pode deixar de ser utopia, porque se não para, desaparece, resolve-se e dá caminho a outra coisa. A arquitetura paisagista cedia e assenta o seu vigor exatamente no facto de poder ser sempre uma utopia. Isso é fundamental para que nós mantenhamos um sentido de renovação, um sentido de futuro.
Nós temos que sempre ambicionar mais. Nós temos que ambicionar, porque é muito difícil consumar aquilo que são os nossos objetivos. Atingir a complexidade do mundo vivo, na proximidade humana, sem conflito, com equidade, é muito, muito ambicioso. Portanto, ela vive quase plenamente em utopia. Depois, o que a gente consegue atingir são, no fundo, sombras, são espectros dessa utopia, e que muitas vezes são bastante interessantes, mas, mesmo assim, a utopia e esse desejo de um futuro mais interessante é qualquer coisa que nós nunca podemos abandonar, e eu acho que é mesmo a sua matriz essencial do ponto de vista de área de reflexão e de pensamento, quer no presente, quer no futuro.